Pronto, gravação iniciada. Bom dia a todos. Essa palestra é parte da primeira semana de homenagens aos conciliadores e mediadores e está sendo promovido palestras virtuais através do Teams sobre projetos consolidados nessa área e também palestras sobre fortalecimento e valorização do conciliador. Ao longo da semana, todos os dias, às 10 horas, nós teremos outras palestras, e na sexta-feira nós teremos um evento presencial no auditório do Fórum Clóvis Bevilacqua. Eu agradeço a todos, eu peço que todos permaneçam com os microfones desligados durante a apresentação, e ao final será dada uma oportunidade para a interação e as perguntas. Está aqui conosco a doutora Samara, representando o desembargador Carlos Alberto Mendes Forte e a doutora Cairena, que não pôde comparecer neste momento. Eu passo a palavra agora para a doutora Samara. Ok, bom, eu gostaria de cumprimentar a todos, agradecer a presença, dizer que para mim é uma honra estar aqui, queria cumprimentar a professora Léa, que também é mediadora, que vai hoje, depois a Andréa pode ler o currículo dela para vocês, e apresentá-la, que vai hoje nos brindar com a palestra. A minha função aqui, na verdade, é de agradecer efetivamente a todos vocês que fazem parte dessa, vamos dizer assim, desse espiral de bondade que é a mediação, Eu costumo dizer que eu, quando fui, buscar a mediação, eu me transformei numa pessoa melhor, nós juízes, nós temos aquela ideia, de ter sempre razão, já que a gente tem ali a caneta, eu sou juíza, antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou juíza de direito há 15 anos, fui defensora pública, fui servidora da Justiça Federal também, então, assim, passei por vários desses ramos e o meu primeiro contato, na verdade, com a mediação foi quando eu era defensora pública, que eu fazia muito essas mediações, aquelas, mas sem técnica nenhuma, sem conhecimento nenhum, muito na intuição, E quando fui para a magistratura, eu acho que eu estava um pouco, vamos dizer assim, entediada de apenas escrever uma folha, julgar e as pessoas não cumprirem, E aquilo dali me deixava angustiada, E eu disse, meu Deus, como mudar isso, E eu encontrei isso na mediação, ajudar as pessoas a tomarem suas próprias decisões, isso é mágico, Isso efetivamente é mágico. Isso é resolver efetivamente o conflito, Então, eu deixei de ser uma magistrada que gosto de assinar sentenças, de fazer sentenças, para ser uma magistrada que gosto de resolver conflitos, E muitas vezes, até os servidores dizem, doutora, a senhora tem uma paciência, e eu não tinha. Ganhei essa paciência com a mediação, aprendendo sobre mediação, A senhora passa 2 horas numa audiência, eu sei que eu vou passar 2 horas numa audiência, mas vou depois colher os louros. Esse processo vai sumir da minha frente, Ele vai se resolver efetivamente, porque as pessoas vão sair dali resolvidas a cumprir cada um que se comprometeu. Não vão ter que vir ao judiciário mais uma vez para executar a sentença, para buscar bens, que eles vão efetivamente resolver. Então, a mediação me tornou uma pessoa melhor, e eu acredito que a todos vocês também. E eu fico muito feliz de chegar aqui, ver pessoas engajadas, ver o sorriso da professora Léa ali, porque eu acho que a gente também, para ser um bom mediador, a gente precisa ser feliz, Precisa buscar ser feliz. Todos nós temos os nossos problemas, todos nós enfrentamos as nossas dificuldades, mas o bom da vida é enfrentar as dificuldades. E mesmo diante das dificuldades, buscar ser feliz, E nós, mediadores, eu acho que a gente consegue isso de forma melhor, do que as pessoas que não conseguem encontrar o conflito, não conseguem enfrentar o conflito, Sugiro até para quem não leu ainda, como
sugestão aí, que é um livro que para mim foi transformador até na mediação. Li, eu fiz mestrado nessa área de resolução de conflitos, e foi um livro que transformou a minha vida, que foi Além da Razão. Eu acho que nós, mediadores, temos que buscar isso, né? Buscar muito mais do que a razão, né? Então, assim, e o Tribunal de Justiça, nesses últimos anos, né? Eu ingressei na magistratura em 2008, né? Quando eu buscava alguma coisa na área de mediação, era muito difícil, não tinha, era tudo muito. Isso não é para o juiz, né? Era o que eu sempre ouvia, isso não é para o juiz. E a gente tem visto que o tribunal tem investido muito atualmente nessa área de mediação, né? Nós somos um dos estados que mais temos índice de conciliação, o que não quer dizer também muita coisa, porque ter conciliação não necessariamente quer dizer que a gente conseguiu uma boa mediação, mas é um indício, né? Então, assim, a gente investe muito na formação dos mediadores, são muitos cursos. Eu sou também instrutora e sou tutora, formador de formador na área de mediação do CNJ também. Então, assim, a gente anda por esse país e vê como essa onda da mediação, ela veio para ficar. E eu digo isso ainda mais porque quando a gente compara o nosso país com os outros países, né? Fiz várias pesquisas na época do mestrado, de pesquisas comparadas com outros países, e a gente vê isso, que o Brasil ele está praticamente 30 anos atrasado dos Estados Unidos, por exemplo, né? Mas a gente está correndo atrás. Nós estamos melhorando e a gente tem essa missão efetiva de dar o nosso melhor, de fazer o nosso melhor para que não é a gente falar, é a gente fazendo, isso vá transformando o caminho, né? O tribunal nesses últimos anos, né? Além de trazer a questão do pagamento, eu sei, antes que me massacrem aí, a gente não recebe, demora, eu sei de tudo isso, né? A gente está buscando muito, a Irena vem trabalhando muito, Mariana também nessa questão, com a implementação de um novo sistema para melhorar a contagem de horas, né? A gente vem buscando implementar realmente políticas dentro do tribunal, e a presidente do tribunal é engajada nisso, ela quer que isso efetivamente funcione e vai funcionar, né? O tribunal também criou, há cerca de um ano e pouco, uma resolução que transformou o Estado em 6 zonas, eu sou coordenadora regional da primeira zona, que fica aqui em Juazeiro do Norte, onde eu estou, né? A gente pega 47 comarcas, dessas 47, algumas têm sejusques obrigatórios, outras têm sejusques facultativos, outras não têm sejusques nenhum, e a gente está implantando aqui em Juazeiro do Norte um grande centro, o Centro Regional um Sejusc regional, que a gente vai fazer, tentar implantar, além do processual, que todos vocês já conhecem, fazem parte, a gente vai tentar efetivamente ser melhor na área do pré-processual e na área das políticas públicas também, da cidadania, né? Por que não, né? A gente vê como isso é transformador, como as oficinas de parentalidade são transformadoras, como os ciclos de paz são transformadores, e a gente não consegue ter braços para fazer isso. Nós vamos implantar esse projeto aqui em Juazeiro do Norte, tentar fazer da melhor forma possível para depois isso ser estendido para o resto do estado, né? Me comprometo com vocês e quem quiser fazer parte, né, de estar junto aqui em Juazeiro, já estamos aqui abrindo espaço para vocês. Bom, e a minha função efetivamente aqui foi vir para agradecer ao desembargador que confiou no meu trabalho, que me nomeou para isso, agradecer a Cairena, que estamos sempre de mãos dadas aí para tentar fazer o nosso melhor, e agradecer a vocês, né? E eu me incluo nisso, sem nós, sem a nossa união como mediadores, eu acho que a justiça estaria muito pior, né? Estamos aqui em prol de buscar uma justiça mais efetiva. Não é questão de celeridade, não é questão não, é questão de humanidade mesmo, né? Eu participo aqui, eu tenho um projeto pessoal, na verdade, porque eu não recebo nada, não é pelo tribunal, não é por nada. Eu dou aulas de mediação nas escolas aqui, né? E, assim, isso é por quê? É porque eu acredito que, na verdade, a gente tem que estimular a mediação desde a criança.
né? A criança precisa efetivamente aprender a resolver seus conflitos conversando, colaborando, desde criança, desde pequeno, né? Então, eu acho que a gente fazendo isso na nossa família, a gente fazendo isso no nosso espaço de trabalho, a gente fazendo isso no nosso convívio familiar e de amizade, a gente vai criando esse espiral de bondade, né? E que a mediação é efetivamente isso. Então, eu quero só encerrar com uma frase todo dia, né? A gente tem um projeto também com a minha vara, né? Que foi até a gente começou no Mais Gestão, que é de incentivo e estímulo. Então, todo dia eu tiro uma cartinha de um baralho, que é líderes inspiradores, né? E eu encaminho para os meus servidores, né? E aí eu tirei essa cartinha aqui e queria ler para vocês, para encerrar aqui as minhas palavras e devolver aqui a palavra para a Andréia, para que ela passe a palavra para a professora Léa. Estou meio cega, porque depois que a pessoa passa dos 40, fica cega, né? Descobri como é bom chegar quando se tem paciência. E para chegar aonde quer que seja, aprendi que não é preciso dominar a força, mas a razão. É preciso, antes de mais nada, querer, né? Amir Klink, é uma frase do Amir Klink. E eu acho que é muito isso, tem a ver, eu tirei na sorte aqui, mas eu acho que tem a ver com o que a gente faz, né? Como eu falei do livro Além da Razão, a gente tem que buscar, não é a razão, né? A gente tem que buscar efetivamente aqui refletir sobre o que é que a gente quer ali, quais são efetivamente os interesses, né? Onde é que a gente quer chegar? E para daí a gente conseguir alguma coisa. E aqui ele explica que o livrinho, né, diz: nossas emoções influenciam nossos julgamentos e podem ser decisivas diante das nossas escolhas. Então, jamais podem ser negadas. A gente trabalha muito as emoções na mediação, né? Em que medida você é capaz de identificar suas emoções e canalizá-las para o seu próprio bem? Em que medida nós fazemos isso? Então, eu encerro a minha participação, agradeço a todos, né? Passo agora a palavra a André e vamos ouvir a professora Léa. Gratidão para vocês. Andréa, você está com a palavra. Agradeço. A nossa palestrante, Léa Magalhães Barsi, é advogada, mestre em Direito e Gestão de Conflitos, mediadora do TJ, professora de Direito e Métodos Adequados de Solução de Conflitos da Estácio de Sá. A palestra de hoje tem o tema: o papel fundamental do conciliador e mediador contemporâneo na vertente da pacificação. Lembrando, gente, que ao final a gente vai colocar o link de participação para o certificado. Passo a palavra agora para a nossa palestrante. Bom dia a todos. Conseguem me ver e me ouvir bem? Sim. Primeiramente, quero agradecer o convite efetuado pela doutora Ana Cairena, através do NUPEMEC. Agradecer aqui a presença de todos, tantos colegas queridos aqui na sala, eu visualizo, fico muito grata, muito satisfeita pela presença. Agradecer as palavras da doutora Samara, muito inspiradoras. Agradecer a Andréia e todos que puderam fazer esse momento acontecer. Puxando a palavra da doutora Samara para mim, eu queria iniciar a minha palestra justamente falando sobre isso, do quanto a mediação, e eu sou mediadora por paixão, por amor, ela influencia a nossa vida. E aí, eu sempre fiz uma advocacia mais colaborativa, sempre tentava, ao longo ali da conversa com os meus clientes, tentar vislumbrar, visualizar um possível acordo, um meio para a gente poder resolver de forma mais amigável, mais colaborativa. E à medida que eu fui me deparando, fui me entusiasmando com a mediação, com os métodos adequados de solução de conflito, eu sou uma verdadeira apaixonada por esse tema, eu fui vendo que ele poderia se expandir de uma forma muito mais efetiva. E aí, dentro da minha casa, e eu queria começar falando um pouquinho para vocês como isso impactou a minha dinâmica familiar, como isso ressurgiu, como isso repercutiu na minha casa, através dos meus filhos, falas que existiam. Muitas vezes, acho que quem é mãe aqui, né, eu sei que tem muitas vezes convive com dinâmicas de filhos, com brigas dos irmãos. E isso foi mudando a cada momento que eu conseguia trazer as técnicas mediativas para dentro da minha casa.
quando eu conseguia escutar melhor uma demanda de um filho, quando eu conseguia utilizar um caminho de validação de sentimentos, quando eu conseguia impactar aquele meu ambiente também tão comum, tão ordinário, tão diuturno. E à medida que eu fui trazendo os métodos adequados para dentro da minha casa, para dentro da minha vida, eu fui percebendo como eles podem ser muito mais amplos do que o que a gente imagina. E aí, eu trouxe aqui nesse primeiro momento para a gente refletir como foi essa evolução histórica do mediador, do conciliador no nosso sistema judiciário. Se a gente se lembrar, desde a resolução 125 do CNJ, lá em 2010, já existia um desejo, uma promessa da gente sair de uma cultura de sentença para uma cultura mais pacífica, uma cultura de paz. Não é à toa que eu considero de fundamental importância a figura do mediador e do conciliador nessa vertente contemporânea da pacificação. Logo após a resolução 125, a gente percebe que veio a lei da mediação, veio a reforma do Código de Processo Civil e aquele dever de cooperação que a gente já conhece, né? Muitos que trabalham aí através do meio jurídico, né? Operando aí o nosso sistema, sabe que a mediação que foi implementada pelo Código de Processo Civil, foi trazida pela lei de mediação, sempre com um estímulo a sedimentar essa figura dos métodos adequados de solução de conflito, seja na audiência inicial, que a gente trabalha aí de forma tão ativa no dia a dia. Eu já saúdo também a minha chefe, Jeane, que é uma gestora incomparável, e sempre na busca por essa cultura de paz. E aí, o que é que acontece? Eu queria compartilhar agora com vocês aqui um slide sobre esses números que eu trouxe aqui do próprio CNJ, onde a gente percebe que a gente já avançou bastante nesse sentido dos métodos adequados de solução de conflito. E aí, o que é que eu tenho aqui? Vocês conseguem visualizar o meu slide? Meus dados estatísticos. Ótimo. A gente tem o 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Temos aí o segmento federal, trabalho estadual, num total de conciliações processuais de 2.295.308, um total de 2.339.453. Se a gente perceber também, tem um estímulo à conciliação em altos percentuais de 157%, 105% na esfera de trabalho, 79% na esfera estadual. Então, o que a gente percebe... Deixa eu parar aqui o compartilhamento, para que eu consiga continuar falando. O que a gente percebe é que, na verdade, na Justiça Estadual, através dos centros judiciários, muito já se cresceu ano após ano. Se a gente puder perceber que lá, esse número, em 2014, ele era de 366 centros judiciários. Em 2015, a estrutura cresceu 80%, indo para 654 centros. Em 2016, aumentou para 808. Em 2017, 982. Em 2018, 1.088. E hoje a gente tem, em 2021, esse reflexo, também nos dados estatísticos da Justiça em números de 2022, no total de 1.476 centros judiciários instalados. Então, o que a gente percebe, meus colegas, é que a mediação e a conciliação, elas são fundamentais na justiça. Um caminho processual sem volta, sem precedentes anteriores. E por que que eu falo isso? Porque pelo nosso caminhar processual, pelo nosso caminhar institucional, através da legislação, através das práticas hoje em dia, cadeiras, né, disciplinas obrigatórias dentro das faculdades, eu sou professora universitária dessa disciplina, a gente percebe quanto nós já avançamos. Então, a figura do mediador e do conciliador, ela é fundamental dentro do papel da justiça, dentro do judiciário. Mas eu venho trazer para nós um ponto de reflexão. Será que esse acesso à justiça, nas três vertentes que a gente já conhece,
né, a vertente constitucional, enquanto instrumentalidade do processo civil também, enquanto acepção do próprio direito, elas já são suficientes nesse caminho de pacificação? Ou nós precisaríamos mais de um estímulo a esses métodos adequados, um maior estímulo, técnicas diferenciadas para que a gente consiga, de fato, existir uma melhor pacificação, existir uma demanda menor do judiciário, existir uma resolução mais adequada desses conflitos? E aí fica essa pergunta para nós, porque muito a gente já avançou. Mas será que o nosso momento contemporâneo, ele acredita que aquele princípio lá constitucional da eficiência, ele já está garantido? A gente consegue identificar aí que o princípio da eficiência, ele já existe no nosso ordenamento, ele está sendo efetivado dia após dia? Porque a eficiência é justamente o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, para que a gente possa atingir o melhor resultado possível. E que se vê contemporaneamente na doutrina, na jurisprudência, é a gente perceber que isso sempre precisa de um aprimoramento, que é sedimentada uma ideia de que os recursos são escassos e as necessidades são infinitas. A gente pode perceber isso diuturnamente. Quanto mais a gente avança nesse papel, quanto mais a gente avança na figura do mediador, do conciliador, do acesso à justiça, as demandas continuam acontecendo, os processos continuam existindo, a procura pelo judiciário continua grande e larga, né? Então, será que essas técnicas processuais de resolução de conflitos, encaradas desde 2010 para cá, mais fundamentalmente, né? Elas já estão sendo suficientes para esse amplo acesso ao próprio direito, como bem pensado na nossa estrutura judiciária? Ou será que a gente precisaria também falar um pouco sobre uma função social desse acesso à justiça? Uma pacificação desses anseios da sociedade? Me parece que essa visão processualista tem sido sedimentada e mais ainda validada por uma interdisciplinariedade. Semestre passado, eu passei por um aprimoramento aqui do Sejusc, do Fórum, onde a gente teve curso ministrado tanto na seara dos métodos adequados de solução de conflito, com a psicologia. E justamente porque, como a doutora Samara bem colocou, estão interligados. Então, economia, psicologia, sociologia estão intimamente ligados com o nosso tema e precisam ser tratados, precisam ter luz sobre isso para que a gente possa avançar nesse caminho de pacificação, nesse caminho de justiça, nesse caminho de acesso à própria justiça, uma interdisciplinariedade necessária para esse caminho. E aí Mauro Capelletti já dizia isso. Se vocês me permitem citar aqui um trechinho da fala dele, Mauro Capelletti e Brian Gart já diziam: uma tarefa básica dos processualistas modernos é expor o impacto substantivo dos vários mecanismos de processamento de litígios. Eles precisam ampliar sua pesquisa para mais além dos tribunais e utilizar métodos de análise da sociologia, da política, da psicologia, da economia, e, ademais, aprender através de outras culturas. O acesso à justiça não é apenas um direito social fundamental, mas também necessariamente o ponto central da moderna processualística. E aí, essa vertente contemporânea de acesso à justiça é se preocupar em melhorar essas técnicas, né? Inclusive para evitar litígios. Doutora Samara dizendo aqui que participa, né, de mediação junto a escolas, eu também faço esse trabalho, também fiz um trabalho voltado para escolas na dissertação do meu mestrado, mas por acreditar que os métodos adequados de solução de conflitos, eles vão além do que a gente costuma pensar. Eles vão muito além do que o que a gente pratica diuturnamente na justiça. Eles podem ir muito mais além. E aí, eu trago uma pergunta aqui para nós hoje. E aí, eu queria que vocês interagissem comigo aqui no chat. Eu trago essa pergunta para nós. É um fato que nós estamos nos comunicando. Eu acho que vocês concordam comigo, né? Na hora que a gente fala
que a nossa comunicação contemporânea, ela é inúmera, né? Eu, como atuo nas universidades, às vezes eu passo um trabalho e aí os alunos ficam, professora, como eu te envio? Como eu lhe envio? E aí eu posso disponibilizar o meu e-mail, eu posso disponibilizar o chat do Teams, eu posso disponibilizar o meu zap de grupo, meu zap pessoal. Então, são muitas as ferramentas de comunicação que a gente dispõe hoje. Se eu quiser me comunicar pelas mídias sociais, eu consigo, eu posso ir no Instagram, me comunicar reservadamente com alguém, eu posso ir no Facebook, me comunicar reservadamente com alguém, no LinkedIn. Então, são muitas possibilidades de comunicação. Mas será que nós estamos nos comunicando de forma produtiva, nos compreendendo? E aí fica essa pergunta para nós. Será que nós estamos, nas nossas vidas diuturnas, nos compreendendo? Será que a guerra da Rússia nos mostra, nos sinaliza que estamos nos compreendendo, nos comunicando bem de forma produtiva? Será que os conflitos na política mostram, sinalizam que estamos nos comunicando bem de forma produtiva? E aí a gente tem justamente esse panorama contemporâneo. Um panorama, um tempo, né, como já dizia Bauman, da modernidade líquida, né, recheado de incertezas, de instabilidade, que geram uma ansiedade. Essa modernidade que a nossa geração, pelo menos a minha, e aí eu compactuo da doutora Samara, após os 40, né, é uma geração que está lidando com esse processo, né? Temos a globalização, a multiplicidade de informações, uma velocidade de informações, um acesso a informações globalizadas, uma influência digital constante nas nossas relações, sejam as nossas relações afetivas, sejam as nossas relações de trabalho, sempre influenciadas digitalmente, uma nova forma de se comunicar, uma nova forma de interagir. Como falei, os meios de comunicação amplos, né? É a serviço de todas as pessoas, a serviço dos jovens, a serviço das crianças, né? Muito mais cedo do que outrora eram. E aí essa aceleração, essa rapidez das relações sociais fazem com que a gente aumente a interação social. Inclusive, isso reflexo também nas relações de família, a multiplicidade, né, de famílias hoje abraçada pelo nosso direito. E aí, quanto maior essa interação social, maior a possibilidade de conflito. E se eu tenho uma maior possibilidade de conflito, eu tenho, consequentemente, uma maior busca pelo judiciário como solucionador desses conflitos. E aí, enquanto mediadora, enquanto conciliadora, será que abre-se um caminho para mim? Será que é possível a gente pensar numa escala maior, numa larga escala, onde a gente consiga atender essa demanda? Onde a gente consiga trazer para as pessoas, ensinar uma melhor comunicação, ensinar, falar sobre consenso, falar sobre dissenso, porque antes de entrar na mediação, antes de entrar na conciliação, para mim a ideia de que o dissenso, de que o conflito era algo muito negativo. Era algo que ninguém gostava de entrar. Era algo ruim, aquela pedrinha no sapato que incomoda. Que nenhum de nós gosta de ter o conflito. Acha que o conflito pode ser positivo, mas a partir do momento que a gente mergulha nas técnicas, nos métodos adequados de solução de conflito, a gente passa a ter um novo olhar sobre o conflito. A gente passa a entender que o conflito, a primeira premissa sobre entender um conflito é saber que ele é inevitável. E aí eu digo isso muito para os meus alunos, né? E trago agora aqui para nós. A gente conflita com a gente mesmo. Na hora que eu me proponho, acordo de manhã e me proponho, hoje eu farei uma dieta, hoje eu farei exercício físico, e ao final do dia eu não honrei o que eu combinei comigo mesma, eu estou conflitando comigo mesma. Então, ainda mais com os outros, a gente conflita com as pessoas na fila do supermercado, a gente conflita no trânsito, a gente conflita nos grupos de WhatsApp dos nossos filhos na escola. Quantos conflitos eu percebo e a gente acaba tentando, de alguma forma, pacificar, mediar,
Porque quem traz a veia da mediação e da conciliação amplia esse olhar. E aí, a partir da ideia de que, primeiro, o conflito ele é inevitável nas nossas vidas, eu preciso reconhecer, num segundo momento, o reconhecimento dessas diferenças. Porque eu não tenho como me relacionar socialmente achando que as outras pessoas, inclusive dessa sala, pensam igual a mim. Se eu olhar para cá, nessas 20 e poucas, 30 e poucas pessoas que tem aqui comigo no momento, cada uma vai pensar de forma diferente sobre a mesma situação, com o seu olhar, com o seu ponto de vista único. E a partir desse reconhecimento dessa diferença, dessa alteridade, é que eu consigo avançar na visão de que o conflito pode ter algo mais a me oferecer. Então, primeiramente, eu percebo que o conflito é algo inevitável, em seguida, eu percebo que há diferença na visão daquele conflito entre as pessoas, e um terceiro momento, eu humanizo esse conflito. Eu acolho essas pessoas desse conflito. Eu trago empatia dentro desse conflito. Então, o que precisa ser disseminado vai muito além do que a gente vê muitas vezes numa sala de uma audiência de mediação, de conciliação. Mas a gente conseguir disseminar um conteúdo de que o conflito pode sim ser vantajoso. O conflito tem sim o seu lado positivo. Ele pode nos ajudar a regular as nossas relações. Ele é uma manifestação de uma ordem democrática. E o que a gente quer é uma democracia. Porque se todos pensamos que o verde é bom, sem validar o azul, sem validar o vermelho, sem validar o laranja, o amarelo, o que seria da nossa sociedade? O conflito, ele ensina as pessoas a verem o mundo com outro olhar, ele amplia o nosso olhar. E o reconhecimento dessas diferenças como naturais, né, e não como ameaças, ele proporciona recursos. Se a gente levar a mediação e a conciliação para dentro de empresas, eu também já fiz trabalho com empresas, a gente consegue somar muito mais. O tal do brainstorming, da chuva de ideias, porque quando eu coloco em mesa a minha opinião, a minha posição, meu interesse, eu vou ter ali outros a me contrapor. E que bom que eu tenho um contraponto. Porque a maioria das pessoas não gosta do contraponto, acredita que a sua posição é que tem que vencer. Mas o conflito traz essa necessidade da gente aprender a lidar com o contraponto, da gente reconhecer as diferenças entre as pessoas, da gente ver o mundo com o olhar do outro, que não é só o nosso e tudo bem. Ele auxilia também na definição da identidade das partes, das suas posições. Ok, eu ter a minha posição sobre isso e você ter a sua posição sobre aquilo. E o que é que a gente pode construir juntos a partir desses dois polos? Então, ele oportuniza o desenvolvimento de estratégias de melhoria, de competência, de cooperação. Ele nos educa para crescer, para amadurecer socialmente. Então, essa visão social, a função social do conflito, a função social dessa justiça, desse acesso à justiça, ela precisa ser trazida à baila por nós. Eu preciso desenvolver, eu preciso entender, né, que técnicas, ferramentas de mediação, de conciliação, como a escuta ativa, ela precisa se disseminar muito além do que a gente faz diuturnamente dentro da justiça. Quando eu empodero as partes, quando a gente está ali com as partes, que a gente empodera aquelas partes para que elas possam resolver ali conosco, facilitando aquele diálogo, aquele conflito, muito mais elas conseguirão, fora daquele ambiente, solucionar. Eu lembro de um caso que eu peguei, recente, bem recente, que as partes chegaram e muito já taxativas de que ali não teria acordo. E aí, depois do desenvolvimento ali de todo aquele processo, né, se chegou a seguinte fala, doutora, nunca nós tínhamos conversado tão bem, sem acusações, sem julgamentos. E por quê? Porque a técnica é efetiva. A técnica funciona. Ela traz satisfação, ela traz empatia.
Se a gente aprende a se comunicar de forma menos violenta, se a gente aprende a escutar ativamente o outro, isso tem valia, isso transforma, isso impacta, né? E aí tantas outras, inversão de papéis, opções de ganhos mútuos, conexão. Como a conexão é uma técnica que precisa existir, que precisa ser validada nas nossas relações. Somente a partir do momento que eu conseguir me conectar individualmente com cada filho meu, eu consegui entender as demandas das discussões dentro do carro, no trânsito, na volta do colégio. Eu consegui diminuir falas de ciúme, falas de competição, que são tão comuns na nossa rotina, para quem dentro das nossas famílias, né? Que são sentimentos próprios, legítimos, né? Esses sentimentos, essas emoções, eles são muito legítimos da nossa vida, da nossa vivência, né, social. E aí, somente quando a gente consegue trazer isso à baila, quando a gente conseguir ampliar esse olhar para além do papel do mediador e do conciliador judiciário, pré-processual ou judicial, a gente vai conseguir promover esse acesso à justiça de forma mais ampla, através de uma função social, porque muito já avançamos, mas muito mais precisamos ainda avançar. Eu queria compartilhar aqui com vocês mais um slide que ele fala sobre opiniões que existem sobre os métodos adequados de solução de conflito. Opa, só um instante. Que eu trouxe aqui justamente do Conju, recente, agora de junho de 2022, falando assim, métodos alternativos de resolução de conflitos no contexto internacional. Felipe Morales, Maria Beatriz Campos e Maria Cecília Pinheiro. Tem até aqui um link, depois posso compartilhar com vocês. Falando o quê? Sobre a indicação dos métodos adequados de solução de conflito na solução da guerra da Rússia e da Ucrânia. Também um artigo feito por Celso Fernandes Campilongo, da ANOREG, né, que é a Associação de Notários e Registradores do Brasil, falando que nenhuma instituição sobreviveria sem a ineficiência, dando opinião sobre a importância da mediação dentro do notariado. Tenho também aqui ainda uma opinião trazida aqui da coluna do Judiciário, falando que uma mudança sincera de cultura exige que as pessoas, as sociedades empresárias e a administração pública adotem um compromisso de resolver de forma amigável os conflitos. E ao se tornarem participantes ativas da decisão de seus próprios problemas, as pessoas se sentem empoderadas e aumentam a sua capacidade de negociar, alcançando uma solução mais desejável que a solução imposta numa sentença judicial, gerando muito mais satisfação nos envolvidos. Então, saindo de uma máxima, saindo de uma máxima, resolva para mim, para uma máxima, contribua para também resolver. Então, a gente percebe o quanto isso está na raiz, o quanto isso está na ideia de que podemos muito mais, podemos fazer muito mais, né? E eu digo isso porque eu sou testemunha desse impacto. E o mediador, o conciliador, ele sempre impacta e mais o meio social em que ele vive. Ele contagia, ele alarga esse universo. E por quê? Porque a mudança sempre começa em nós. Então, na hora que eu tenho um contato ali com aqueles meios mediativos, conciliatórios, e eu percebo que eles podem ser efetivos, eu levo isso também para as minhas relações sociais, para o meio social que eu estou inserida. Eu alargo esse universo, eu alargo esse olhar. E aí, eu queria trazer nesse momento aqui também, para a gente identificar, não ser só minha essa fala, testemunhos de colegas que estão aqui comigo também, na vida diuturna da mediação da conciliação. Eu peguei pequenos trechos muito bonitos, depois eu posso, com a autorização dessas pessoas, passar para vocês. Mas olha que bonito que eu recebi
quando fui preparar essa palestra, tive esse cuidado de perguntar às pessoas o que seria, né? Qual que te motiva a estar na mediação e na conciliação. E olha que bonito o que eu recebi de fala. A mediação, quando me tornei mediadora e instrutora do CNJ, completou a minha missão de humanizar as pessoas, para que elas possam ser uma luz na vida umas das outras. A mediação, para mim, é fazer uma justiça mais saudável e satisfatória. Acreditar que todo mundo tem a capacidade de resolver a sua vida e seus conflitos, sem precisar que alguém diga o que tem que ser feito. Isso é mágico. Essas palavras não foram minhas, foram de colegas que colocam como a sua visão sobre os métodos adequados de solução de conflito. Mas ainda, o que me move a seguir na mediação são as pessoas. O olhar diferenciado para a dor das pessoas, que desejam ser ouvidas e que talvez sejam ouvidas pela primeira vez de forma verdadeira. Mais ainda, o que me move a seguir na mediação é a esperança de termos uma sociedade cada vez melhor. Então, 3 colegas que colocaram aqui suas posições, seus pensamentos que eu estou trazendo para nós. E aí eu queria saber de você que está assistindo aqui comigo, se você puder colocar aqui no bate-papo, no número de 1 a 10, você já se sentiu de alguma forma impactado ou contagiado pela mediação ou pela conciliação na sua vida? Se você puder colocar aqui no bate-papo de 1 a 10, você já se sentiu impactado, se sentiu contagiado pela mediação ou pela conciliação na sua vida, para além da justiça? Já estou vendo aqui, né? Um monte de 10 subindo, né? Porque é isso, né? A gente se modifica. Só 10, que coisa boa! A gente se modifica quando a gente tem contato com a mediação e a conciliação. A mudança, ela começa em nós. E por quê? Porque o mediador, o conciliador, ele tem uma visão diferenciada e pacificadora sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as relações. E uma vez mediador, conciliador, para sempre um influenciador do seu meio e do seu habitat. Então, basta que eu seja uma vez mediadora, uma vez conciliadora, para sempre eu vou ser influenciadora do meio que eu estou inserida. Se a gente observar aqui, pelos testemunhos, pela doutora Samara, por tantos testemunhos que eu já conheço aqui na sala, pela Jeane, a gente sabe que isso é real, que isso é efetivo. Então, meu convite de hoje, meus colegas, minhas colegas, se assim posso chamá-los, né? Que estão aí na luta, na batalha sobre esse tema tão instigante, é que nós precisamos cada vez mais honrar essa nossa função. Nos responsabilizarmos pelo contágio positivo que a mediação e a conciliação elas sedimentam na vida das pessoas. Não há um caminho inverso de acesso à justiça mais. A mediação e a conciliação, o mediador e o conciliador são figuras únicas e fundamentais no processo judicial, dentro do código, dentro dos sejusques, dentro do sistema judicial. Então, a gente tem um papel que a gente deve se apossar e mais. A gente sabe que muito do trabalho já foi realizado, muito já se avançou, mas muito mais precisa ser implementado. E nós, enquanto operadores desse sistema, nós também somos responsáveis por isso. A mudança, ela também começa em nós. Se nós amamos esse tema, se nós trabalhamos com esse tema, se nós somos impactados e nós sabemos o quanto ele é efetivo nas nossas relações, nós não podemos esmorecer. Nós precisamos empenhar todos os nossos esforços para um caminho promissor da temática, para que a mediação e a conciliação sejam prósperas, sejam aprimoradas, sejam qualificadas, haja reconhecimento, valorização, rentabilidade. Precisa ser um caminho de sucesso. Eu fico arrasada quando, nas minhas salas de aula, meus alunos chegam e dizem assim, professora, eu quero a advocacia adversarial, porque ela é mais rentável, a gente precisa mudar isso. A gente precisa empenhar esforços, e a gente sabe que o judiciário ele precisa desse retorno que a mediação e a conciliação trazem.
né? Isso sim é a verdadeira máxima da política judiciária nacional e adequada de solução de conflitos. Somente com o nosso compromisso de mãos unidas, juntos, de tornar a mediação, a conciliação, cada vez uma instituição mais firme, mais forte, mais próspera, nós podemos viver a essência do real acesso à justiça. E mais, do senso de justiça. E mais ainda, de uma verdadeira e sonhada e almejada pacificação. Porque, uma vez em contato com a mediação, o papel do mediador e do conciliador, uma vez em contato com a mediação e com a conciliação, ele é profundamente influenciado e influenciador do seu meio. E eu queria já encerrar fazendo esse convite, que nós todos possamos abraçar, estarmos juntos cada vez mais como responsáveis por essa mudança, porque ela começa em nós, ela impacta o nosso meio e ela pode ir muito mais além. Vamos tornar aí a mediação, a conciliação, um caminho cada vez mais próximo. Muito obrigada pela presença de todos. Eu encerro aqui a minha fala. Passo a palavra aí para a Andréia, ou então para a doutora Samara. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigada. Uma excelente palestra. São palavras realmente edificantes. Para quem acredita, né? Para quem é apaixonada. A gente vê isso na professora. Lembrando que o nosso link está lá no chat, o link de participação, tá certo? Se precisar, eu coloco novamente. Doutora Samara, a senhora pode concluir? Bom, eu gostaria muito de agradecer à professora Léa. E, assim, eu acho que existe tudo é energia, né? A gente é ligado às pessoas à energia, né? Mas algo é muito bom quem gira em torno da frequência da energia da mediação, né? A gente ouve as palavras da professora Léa e a gente sente que a gente sente da mesma forma. E isso é muito legal, isso é muito bom, né? Eu acabei de vir do FONAMEC, que teve, né, que é o Fórum Nacional de Mediação, que foi em Manaus, né? Fomos eu e Cairena lá para Manaus. E a sensação é exatamente essa, né? De sempre união. São pessoas que a gente nunca viu, que a gente muitas vezes não conhece, mas que a gente senta para conversar e a gente se reconhece nessas pessoas, né? E a professora Léa, ouvir as palavras da professora Léa, foi me reconhecer, né? Eu vi que ela fez mestrado em mediação de conflitos, né? Em resolução. Deve ter sido o mesmo mestrado que eu fiz, né? Foi da Unifor? Foi da Unifor, pronto. Eu fui da primeira turma desse mestrado, né? E assim. A minha foi A4, P4. Pronto. Então, a gente vê, né, que as pessoas que gostam disso continuam se aprofundando, e quem não entende, né, professora, às vezes diz assim, não, é só um livro velho de mediação, resolve. Quando não, né, a gente faz um mestrado e ainda precisa estar todo dia se atualizando, e é técnica, né? Você, com a técnica, você se transforma. Tem que dizer, não, mas eu não tenho jeito para isso. Não é só jeito, né? É a habilidade que você aprende, né? Então, todo dia, nós que estamos nessa área, nós mediadores, nós temos a obrigação de tentar sermos pessoas melhores e sermos técnicos melhores, né? Quando a gente aprende a técnica funciona, né? Eu tenho um colega que é espetacular, Benício, que é juiz, e eu era juíza numa vara em Itapipoca na primeira vara, e ele era na segunda. E Benício não parava de trabalhar nunca, né? Trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E aí Benício olhava assim, eu cheguei lá, eu tinha mais de 4.000 processos. Eu saí de lá, eu deixei 900. Aí Benício, mano, que diabo é isso? Tu com essa tua conversa mole, esses teus processos. Eu não tenho execução na minha vara. Quando eu tenho que julgar, eu ainda chamo as pessoas lá, explico a sentença e digo, olha, querem conversar sobre isso aqui? Não, vamos. E muitas vezes, depois da sentença, ainda tinha um acordo. Então, assim, a gente precisa efetivamente ouvir as pessoas, aprender a ouvir e a se ouvir também, né? Porque muitas vezes a gente se machuca, a gente é uma pessoa mais, vamos dizer assim, arredia, porque a gente não consegue se ouvir. Para a gente conseguir ouvir o outro, a gente precisa ouvir a si mesmo, né?
E eu fui, assim, eu fiz um curso, vocês já devem ter lido sobre livros dele, né? Existe aquele Como Chegar ao Sim e Como Chegar ao Sim consigo mesmo. Eu fiz um curso com o William Ury, lá em Harvard, chique, né? Lá nos Estados Unidos, em Harvard, o que ele mais dizia, ele disse, olha, eu passei anos da minha vida estudando mediação. Eu estudo mediação há mais de 40 anos. E hoje eu sou uma pessoa melhor porque eu aprendi a meditar. E ele estava falando sobre um livro dele que era Meditar para Mediar. Outro livro que, se vocês encontrarem, quem falar inglês tem inglês, em português eu nunca achei. Mas, assim, isso é para a gente, eu comecei a falar falando nisso, né? Para a gente aprender a ouvir, a gente tem que se ouvir. Para a gente aprender a mediar os conflitos das pessoas, a gente precisa aprender a mediar os nossos próprios conflitos, né? Então, isso é uma missão de vida mesmo, né? Então, eu acho que cada um de nós aqui está exercendo uma missão de vida, né? Eu queria encerrar agradecendo a professora Léa, que foi excelente nas suas palavras, acho que são mais motivadoras ainda para a gente continuar, me colocando à disposição, né, de quem quiser, quem precisar, quem vier ao Cariri, estamos sempre aqui, né, agradecer também ao tribunal, aqui na pessoa da André, que está aqui representando no PEMEC, né, ao desembargador Carlos Alberto, que foi meu colega de mestrado também, né, lá na resolução, no mestrado sobre resolução de conflitos da Unifor. Então, temos realmente a mesma vibe, a Ana Cairena, que foi para o Sejusc e também já me confidenciou que depois que foi, se transformou e hoje está, né, na coordenação lá na supervisão do NUPEMEC. Então, e ao Tribunal de Justiça, por acreditar no nosso trabalho e estar aqui sempre, né, nos auxiliando e terminar parabenizando a todos vocês, a todos nós que somos mediadores, né? Andréa, está com você. Obrigada. Eu agradeço a todos. Amanhã, no mesmo horário, a gente terá outra palestra, né, até quinta-feira, e encerraremos na sexta-feira com um encontro presencial lá no fórum. Eu esqueci de passar a palavra para os participantes, né? Se alguém ainda quiser falar com a professora, deixar algum comentário, a gente ainda tem um tempinho. Eu quero sim, Andréia. Quero Vontade. sim parabenizar essa amiga linda, querida, que dá muito orgulho quando a gente vê como ela fala com alegria do trabalho que é ser mediadora e trabalhar na gestão de conflitos. Parabenizar também a doutora Samara, né, pelas palavras, e dizer que foi assim uma hora muito prazerosa estar aqui com você, viu, Léa, te ouvindo e vendo também muita gente aqui que trabalha nesse ramo da mediação, e dizer que nós estamos muito, muito felizes com essa semana que está sendo feita em nossa homenagem. Nós merecemos, porque nós hoje estamos sendo a porta de entrada das partes, e muitas vezes é a porta que se fecha e não precisam mais que elas voltem. Então, essa mudança, essa transformação dentro do judiciário e na vida do jurisdicionado, isso é muito engrandecedor para o trabalho que nós realizamos, que está fazendo toda essa diferença no judiciário e principalmente na vida daqueles que dão a sorte de se encontrarem com pessoas preparadas como os mediadores e conciliadores do Sejusc aqui de Fortaleza. Parabéns, minha querida Léa. Foi sensacional. Gente, vamos tirar uma foto bonita para a gente divulgar essa palestra maravilhosa que houve hoje. Lá. E enaltecer esse trabalho aí da Léa. Vamos lá, todo mundo feliz, sorrindo, depois de ouvir a nossa amiga. Vou tirar o print. Ô, coisa linda, você, minha amiga. Tirei o print. Vamos, aqui. Tirou? Tirei. Beijo grande, gente. Até amanhã. Obrigada, gente. Alguém mais? Eu queria só... Estão me escutando? Sim. Ana Sim. Carinha, porque minha câmera está com problema, do Instituto Jus Diálogos, Extensão Sejusc, aqui de Fortaleza também. Gostaria de parabenizar a Léa, né, e todos os demais mediadores e conciliadores judiciais aqui do estado do Ceará. E, assim, e principalmente também parabenizar toda a equipe Sejusc do PEMEC, todos os juízes e desembargadores que estão envolvidos
nessa coordenação, né, de todo esse programa, onde os mediadores estão numa fase de reconhecimento, de organização. Então, assim, Andréia, Mariana, Samara, Jeane, Dr. Gúcio e todos os envolvidos, né? Então, assim, nessa gestão a gente vê que está sendo diferente, né? Então, a gente só tem a parabenizar a todo o judiciário, né, os gestores que estão à frente dos SEJUSC, no PEMEC, de estarem acolhendo os mediadores e preocupados, né, em estar capacitando cada vez mais com esses momentos como falam bem Samara, de compartilhamento de energia, de vibração. Então, isso nos traz muita alegria. Então, parabéns. Obrigada. Cadê você que a gente não está te vendo? É porque minha câmera está com problema. Mas, Jeane, assim, parabéns a todos. Um beijo grande, viu? Obrigada, Ana Karine. Mais alguém? Jeane? Jeane? Sim. Gostaria Oi, tá de me ouvindo? falar? Sim, agora sim. Pronto. Não, a palestra foi maravilhosa. Eu queria perguntar para a Léa qual é a característica que ela considera assim principal para um conciliador, um mediador ter, que não pode faltar. A gente sabe que tem que ter muitos, mas aquela que é que assim, nasceu para aquilo, é o perfil. Ou se não nasceu, acabou no final aprendendo a ter a habilidade. Qual é, Léa, para você? Para mim, é escutar. Eu acho que o desenvolvimento da escuta, né, aquela escuta ampla mesmo, que a gente escuta, percebe o olhar, percebe o gesto, percebe, se possível, perceber até a batida do coração da pessoa, a gente conseguir perceber, né, para entender se está ali tranquilo, né, se está nervoso, que os objetivos que vêm além daquela escuta, né, quando a gente escuta bem, a gente escuta além da fala. Então, eu adoro brincar, que eu chamo de escutatória. Então, escutar, ter a paciência, né, a inteireza da escuta, para mim, é a mais fundamental. É verdade, Léa. Aproveitando, falar um pouquinho também. Parabéns pela palestra, foi excelente. Excelente. E essa questão da escuta realmente é algo fundamental na atuação dos conciliadores e mediadores. Não só o próprio conciliador e mediador escutar, mas ensinar que as próprias partes se escutem, né? Que eu acho que é o principal. Eu costumo sempre, ao iniciar uma audiência, alguma sessão de mediação, acho que uma das minhas primeiras falas após a declaração de abertura é incentivar as partes a se escutarem. Mesmo no virtual, eu costumo pedir para que elas, no ambiente do celular, no seu trabalho, procurem pegar um papelzinho, uma caneta, e eu sempre incentivo muito. Gente, vamos praticar aqui a escuta ativa. Ela é muito importante que, enquanto um estiver falando, o outro escute atentamente, sem interrupções, porque talvez aquele que vai estar falando ainda vai falar o que você gostaria de escutar. E aí, deixa ele concluir a fala, você vai ter um momento, se sentir vontade, anote aí o que você tem vontade de falar. E, normalmente, quando a gente pede para as partes terem esse comportamento também de escuta ativa, além de nós que estamos ali atuando, eles seguem. E eu percebo que isso é muito importante na desenvoltura da sessão e até dos resultados. Então, realmente, essa característica do conciliador e do mediador da escuta é primordial, é essencial. Obrigada. O Abdon gostaria de falar. Isso. Abdon, a palavra está com você. Vocês estão ouvindo? Sim. O Abdon? Sim. Agora falhou. Não estão ouvindo? Agora falhou para mim. Só um pouquinho. Grande Abdon. Não, eu não estou ouvindo, não. Mas estou ansiosa por ouvir o Abdon. Só um minutinho, porque o Abdon quer pontuar algo muito importante e relevante para a Léa e para todos. Só um minuto, por favor.
Nós estamos dando um apoio digital aqui para ele. Que agora a gente tem a sala do apoio digital, né, aqui do Sejusc, e aí, pronto. Oi. Parabenizar a doutora Samara, né, pela palestra e ratificar já que eu falo da Alea, que uma das primícias da mediação é esse olhar da Alea, que já é empatia em pessoa. É incrível como a Alea tem assim, uma condição de uma mediação e conciliação fora de série. Ratificar também que, desde o início, eu estou aqui desde o início da mediação e conciliação, a gente viu o quê? Via a doutora Jovina e o Helder naquela vontade que só, né? Depois veio, antes da doutora, primeiro da tarde, né? Depois a doutora Jovina, depois a doutora Cairena. Com muito esforço, a doutora Cairena e a Vanessa, beleza. Mas agora foi completo, porque junto a Jeane com o doutor Lúcio, a doutora Vanessa com a doutora Ana Cristina, e para completar a doutora Ana Cairena no BMEC e a desembargadora Nailde. Que a desembargadora é uma pessoa que, desde o início, ela vem lutando com a mediação. E isso, para mim, viver dentro da mediação é uma coisa que não tem valor. Realmente, a mediação veio para ficar. Na primeira palestra que a doutora desembargadora falou, eu disse, tudo no início é difícil, é igualzinho como hoje. A informática é boa, é excelente, mas nem todo mundo tem acesso, infelizmente. Seria muito bom que todos os nossos jurisdicionários tivessem acesso à internet. Hoje, uma das dificuldades da gente é contactar com essas pessoas, ter acesso a essas pessoas. Por mais que nós sejamos empáticos, mas no telefone é difícil. Aqui, beleza, presencial, a gente está vendo, participando. Mas no telefone é difícil. Então, vai demorar um pouquinho para a gente chegar à excelência. Mas vamos chegar lá, Léa. Com certeza, com essa sua dedicação, com esse pessoal à frente aqui do Tribunal e do Fórum, vamos chegar lá. Janaína, um abraço. Você também faz parte, viu? Um abraço, Abidon. Saudade. Sexta-feira nos vemos lá no presencial. Com certeza. Um abraço a todos. Sinta-se abraçado. A gente percebe que da palestra, queria já agradecer aqui a todos os feedbacks da palestra. Só complementando a fala da Janaína, eu acho interessante, né, a questão da escuta, claro que passa pelo acolhimento, né, que passa também por tantas técnicas, né, que a gente tem que desenvolver. Mas eu sempre associo como as pessoas pagam psicólogos para serem escutadas, né? Então, assim, e a gente vê crescer esse número cada vez mais. E por quê? Porque a fala, ela transforma. A comunicação transforma quem está falando, né? E quem está escutando também. Então, assim, eu sempre trago esse paralelo, né? Que as pessoas pagam a psicologia, vão lá para o psicólogo, né? Para ter aquela hora que alguém as escute e possa ajudar a canalizar suas emoções, ressignificar suas questões. Então, que a gente possa trazer, né? Claro que cada disciplina caminha na sua forma, né? Cada um tem seus objetivos e suas metas e seus propósitos, mas que a gente possa trazer a escuta de uma forma muito ampla aqui para a nossa instituição, para o nosso tema, para o nosso debate, para as nossas vidas. Para concluir, né, agradecendo a presença de todos, quero só deixar assim, pautar um pouco no que o Abidon falou, né? Eu acredito que nós fazemos parte de um todo e todos, a gente está no meio dessa evolução contínua, né? Quem veio antes, quem está aqui, e cada um de nós deixa tudo isso com uma cara personalizada, né? Cada um de nós fazemos parte, todos nós somos responsáveis por multiplicar mais ainda essa pacificação, né? Eu acredito nisso, é por isso que eu estou aqui. E eu agradeço a todos, convido todos a assistir às nossas próximas palestras até quinta-feira e estar presencialmente no fórum às 10 horas, lá no auditório do fórum. Agradeço.